Boa tarde, alunos de Direito Internacional Público da UNC de Concórdia. Eu venho rapidamente aqui gravar um vídeo bem rápido acerca da prisão de Julian Assange, que ocorreu essa manhã em Londres. Tá? Vamos falar um pouquinho então quem foi Julian Assange e o porquê da importância de abordar esse tópico na nossa disciplina de Direito Internacional Público. Tá? Inclusive vamos relembrar tópicos que nós vimos na aula de ontem à noite, né? Coincidentemente, nós abordamos alguma coisa sobre Julian Assange ontem na aula e estávamos estudando a respeito das inviolabilidades da embaixada, das representações dos estados, né, estrangeiros, e acabamos abordando sobre Julian Assange e hoje de manhã tivemos então essa notícia acerca da prisão dele em Londres. Então vamos primeiro relembrar quem foi Julian Assange e vamos falar um pouquinho sobre o caso Julian Assange, ok? Então vamos lá, tá aí a imagem do Julian Assange, tá? Quem foi então definitivamente o Assange? O Julian Assange, ele é um australiano, ok? Jornalista, chamado de cyberativista, criador do Wikileaks. O que é o Wikileaks? O Wikileaks é uma organização sem fins lucrativos que tem a sua sede hoje, atualmente na Suécia, tá? E ele tem como função publicar postagens, documentos confidenciais, documentos militares, diplomáticos, de forma anônima. De forma anônima, não, né? Na verdade, ele recebe essas informações, protege o anonimato das fontes e aí o Wikileaks, através dos seus funcionários, enfim, publica, divulga mundialmente essas informações. Tá? O Wikileaks surgiu ali em torno de 2006 e começou a divulgar certos documentos e informações de relevância mundial acerca de alguns governos, tá? E de algumas multinacionais. Bom, voltando então, né? O Assange, como eu falei para vocês, ele é um australiano, tá? Adquiriu cidadania equatoriana agora em 2017, mas depois nós falamos sobre isso. O Wikileaks, então, como eu falei para vocês, na verdade, ele é um grupo, né? Uma organização que divulga dados sigilosos, militares, diplomáticos na rede mundial de computadores, na internet. Tá? A Wikileaks ele começou, como eu falei para vocês, em 2006 e ele teve, na verdade, a sua primeira grande manifestação em 2007, juntamente com o jornal britânico The Guardian. Eles publicaram vários documentos, vazaram, né, vários documentos que vinculavam o ex-presidente equatoriano, perdão, o ex-presidente queniano Daniel Arap Moi a um suposto desvio de dinheiro do governo queniano, certo? O que acontece? Com esses dados vazados na internet, começou então uma investigação contra o ex-presidente queniano. Posterior a isso, a Wikileaks também divulgou vários dados referentes a Guantánamo Bay, né, a base militar que os Estados Unidos possuem em Cuba, né, na Baía de Guantánamo. Nesses documentos que foram vazados, inclusive com imagens, fotos, né, vídeos de tortura de prisioneiros que estão nessa prisão de segurança máxima lá na Baía de Guantánamo, que é uma prisão militar dos Estados Unidos, tá, em território cubano. O que acontece? Esses vídeos, essas informações demonstraram que os Estados Unidos utilizavam de alguns meios de meios de tortura, né, para extrair informações desses presos políticos. E quando esses documentos chegaram, foram vazados, isso pegou muito mal internacionalmente para os Estados Unidos. A assessoria presidencial na época se manifestou dizendo que esses documentos eram sigilosos e que exigia que o Wikileaks devolvesse todas essas informações ao governo norte-americano, que apagassem, retirassem as informações do ar, enfim, obviamente o Wikileaks não fez isso, tá? A Wikileaks não atuou dessa forma. Logo na sequência também, o Wikileaks, através dos seus cofundadores, inclusive Julian Assange, eles acabaram divulgando também informações acerca de uma empresa multinacional, a empresa Trafigura. É uma empresa que ela elaborou um relatório interno para analisar umas questões sobre uma utilização de despejo de lixos na Costa do Marfim.
E esse relatório interno apontou que esse despejo era um despejo de lixo tóxico na Costa do Marfim e que esse despejo tinha atingido milhares de habitantes na região, na redondeza, tinha contaminado muitas pessoas e causado doença. Obviamente, como era um relatório interno, ficou internamente guardado na empresa, mas por alguém que teve acesso a esse relatório, remeteu para o Wikileaks, que vazou esse relatório mundialmente também. Tá? Após isso, né, foram vários anos seguindo com o apoio de alguns jornais, do The Guardian e assim por diante, a Wikileaks ficou vazando documentos que eram então considerados sigilosos, confidenciais de governo, tornando público, né, muitos assuntos de sigilo nacional. Até que houve um militar norte-americano, Bradley Manning, ele acabou tendo acesso a vários relatórios militares da invasão dos Estados Unidos junto ao Iraque. Tá? Se não me falha a memória, foi ali em torno de 2010 que aconteceu isso. Tá? E esse militar norte-americano, com acesso a esses relatórios que eram feitos, né, diariamente pelos militares ao governo norte-americano, ele vazou essa documentação para o Julian Assange, que obviamente despejou mundialmente no Wikileaks e teve várias imagens, vários vídeos e documentos que demonstravam alguma forma de abuso norte-americano na invasão dentro do estado do Iraque, né? Com imagens, por exemplo, de um helicóptero norte-americano sobrevoando Bagdá, né? A cidade, e alvejando pedestres que caminhavam na rua, estavam transitando na rua, dizendo que eles estavam armados, e na verdade não eram armas, eram dois repórteres da agência internacional Reuters, né? E esses repórteres foram alvejados pelo helicóptero, foram mortos, né? Nesse ataque, a essas pessoas. E na sequência da imagem vem uma van com crianças, inclusive, que estavam indo para uma escola. O motorista para prestar o socorro, é alvejado também pelo próprio helicóptero, tudo isso filmado, você tem acesso no YouTube, há um documentário sobre o Wikileaks que mostra essas imagens e explica muito bem sobre isso. Depois eu posso deixar o link na descrição do vídeo aí para vocês sobre esse documentário. Bom, imagine vocês com essas informações sendo vazadas mundialmente, né? Os governos, principalmente norte-americano, tiveram uma reação imediata contra o Wikileaks e os seus cofundadores. Acontece, como eu falei para vocês, o Wikileaks sediou na Suécia. Por que buscou sua sede na Suécia? Na verdade, eu não sei explicar direito, mas enfim, o seu sistema de armazenagem de dados se encontra na Suécia. Todas as informações chegam até esse provedor, enfim, que mantém o anonimato e redistribui mundialmente o sinal. Por que se escolheu a Suécia? Porque a Suécia é tida como um estado de proteção, é um estado que garante, né, uma proteção muito ampla às informações, né, aos seus jornalistas. Então, obviamente, os cofundadores do Wikileaks escolheram esse estado para basear sua sede lá. Ocorre que, como eu falei para vocês, vários estados não gostaram das informações que foram vazadas, sigilosas, e aqui nós temos uma discussão, né, se era legal vazar esses dados ou não era legal, né? Nós sabemos que internacionalmente há uma convenção, a Convenção de Viena de 1961 sobre relações diplomáticas, que fala que todos os documentos diplomáticos são invioláveis, né? Onde quer que se encontrem. Então, tecnicamente, né, esses documentos são invioláveis, não poderiam ser expostos dessa forma, mas há quem defenda, há quem diga que são dados de interesse mundial, né, e que por isso seria a atitude tomada pelo Wikileaks era uma atitude de publicidade, de tornar público todos os acontecimentos secretos dos governos, né? Bom, acontece que essas informações que foram vazadas internacionalmente, elas acabaram prejudicando diretamente esses governos, como eu falei para vocês, principalmente o governo norte-americano, tá? E o governo norte-americano iniciou um processo contra o Julian Assange, né, por crime de espionagem, inclusive a pena possível ser aplicado, se condenado, o Julian Assange pode sofrer uma pena capital, uma pena de morte, inclusive nos Estados Unidos, se for confirmado, né, que cometeu crimes de espionagem. Ocorre que Julian Assange se encontrava residindo na Inglaterra no momento que os Estados Unidos inicia essa
perseguição internacional contra ele, né? E ele, percebendo que havia uma ordem de extradição dele, né, de retirada dele da Inglaterra e envio para os Estados Unidos para ser processado e julgado, ele foge para a embaixada equatoriana em Londres. Ele busca a embaixada do Equador, que estava sediada na capital do Reino Unido, em Londres, e solicita, requer um asilo diplomático junto a essa embaixada. O presidente da República do Equador, na época, né, acabou concedendo esse asilo diplomático, né? O presidente, como está na imagem para vocês, o presidente Rafael Correa, né, concedeu esse asilo diplomático a Julian Assange e ele entrou então na embaixada em 2012, na embaixada equatoriana em Londres, e lá permaneceu até hoje, né? Até amanhã de hoje, do dia 11 de abril de 2019. Tá? Então, por 7 anos, ele permaneceu trancado dentro da embaixada equatoriana sem poder sair à rua, porque havia uma ordem de prisão, né, emitida pelo Reino Unido contra o Julian Assange para envio dele para os Estados Unidos. Aliás, não se diz abertamente que seria um envio para os Estados Unidos, porque nesse meio tempo, se nós voltarmos aqui um pouquinho a imagem, o Julian Assange, como eu falei para vocês, o Wikileaks estava sediado na Suécia e o Julian Assange está sendo acusado de, na Suécia, ter cometido crimes de agressão sexual contra uma camareira de um hotel e um crime de estupro contra uma mulher também na Suécia, tá? Ocorre que já no ano passado, perdão, em 2015 ainda, houve a prescrição dos crimes de agressão sexual e estaria correndo ainda na Suécia a investigação sobre o crime de estupro, né? E aí veio uma ordem de prisão da Suécia, né? De pedido de ordem de prisão, não, pedido de extradição da Suécia, pedindo que fosse enviado para a Suécia, né? O Julian Assange, para que ele respondesse esse crime de estupro lá no estado, né, da Suécia. Ocorre que, como ele estava asilado na embaixada do Equador, ele não, obviamente não saiu de lá, ele foi concedido asilo, ele não se reportou até lá, não foi até a Suécia para ser julgado. A defesa de Julian Assange nega, né, e Julian Assange nega esse cometimento desses crimes de estupro e agressão sexual e diz que seria um processo falso com o intuito de conseguir que ele seja mandado para a Suécia e a Suécia cumpra a ordem de envio para os Estados Unidos de Julian Assange. Tá? O objetivo final seria buscar o Julian Assange da embaixada equatoriana, né? Tirar ele da Inglaterra, mandar para a Suécia e ser remetido para os Estados Unidos para ser julgado, então, pelo crime de espionagem. Então há uma trama bem avançada, né? Nesse caso do Julian Assange, certo? E aí vem vários questionamentos, né? Bom, alguns afirmam que o Julian Assange ele estaria travando uma guerra política, né? Baseada em informações para desestabilizar os governos. Outros dizem que simplesmente ele estaria publicando documentos de interesse mundial, que seria legítima essa publicação. Então há alguns debates, né? Vamos ver o que vai acontecer a partir de hoje com o Julian Assange. Vamos ver para onde a Inglaterra vai mandar esse indivíduo, né? Se ele vai encaminhar para os Estados Unidos ou para a Suécia. A tendência é que se encaminhe para a Suécia para que ele seja processado e julgado pela acusação de estupro, né? Mas nada impede que ele seja encaminhado para os Estados Unidos para responder o processo o processo de espionagem que ele está sendo acusado junto aos Estados Unidos. Tá? Então vamos esperar, vamos ver qual vai ser o desfecho desses acontecimentos. Aqui nós temos a imagem da prisão de Julian Assange hoje, né, já de barba, né? Ele saiu de barba. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando a vocês, né, que o momento que ele busca o asilo diplomático junto na embaixada do Equador e é concedido o asilo diplomático para ele, o que nós falamos inclusive ontem em aula, né? A embaixada de um estado dentro de um território acreditado, né, aquele território que permite a chegada de uma missão diplomática,
esse local de missão, essa embaixada, ela é inviolável, né? Por isso que nenhuma autoridade inglesa poderia, em momento algum, desde que foi concedido, né? Desde que Assange chegou à embaixada equatoriana, em momento algum a polícia inglesa poderia entrar dentro da embaixada e efetuar a prisão sem a autorização do governo equatoriano, né? E devido à inviolabilidade desse local, também inviolabilidade prevista na Convenção de Viena de 1961, né, a Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas, e então lá ele estava, como a embaixada, ela possui essa inviolabilidade em decorrência da sua imunidade de jurisdição, lá ele se encontrava protegido. Ocorre que o Rafael Correa era o presidente que concedeu o asilo diplomático lá em 2012, para o Julian Assange. Obviamente não está mais no poder atualmente, inclusive está em Bruxelas, né, na Bélgica. Ele se encontra na Bélgica. Tem uma ordem de prisão contra o presidente da República, o ex-presidente equatoriano, Rafael Correa, porque ele está sendo julgado também no Equador por um suposto sequestro de um adversário. Está sendo julgado num caso de desvio de verbas públicas também, envolvendo a Odebrecht também no Equador. Então hoje ele está meio que foragido, digamos assim, está na Bélgica, né? Inclusive já pediu asilo político na Bélgica também. E o Rafael Correa, então, quando era presidente, concedeu o asilo ao Julian Assange. E o atual presidente, né, do Equador, ele retirou, o presidente está aqui, ó, o presidente Lenin Correa, né, o Lenin Correa, atual presidente equatoriano, revogou, cassou esse asilo diplomático concedido, então, para o Julian Assange, e inclusive cassou uma nacionalidade que teria sido concedida em 2017 para o Julian Assange. Em 2017, Julian Assange foi declarado cidadão equatoriano, recebeu uma cidadania equatoriana, foi revogada pelo atual presidente Lenin Correa do Equador também. Tá? Então ele revogou o asilo diplomático e a cidadania equatoriana, a nacionalidade equatoriana do Julian Assange. E autorizou, o presidente, na data de hoje, então, o presidente Lenin Correa autorizou, em 11 de abril de 2019, que a polícia inglesa entrasse nas dependências da embaixada equatoriana em Londres e efetuasse a prisão de Julian Assange, que é, perdão, a imagem que vocês estão vendo aqui no momento da prisão do Julian Assange. Tá? Pessoal, esse é um tema muito interessante que eu peço que vocês aprofundem, leiam as notícias, aprofundem um pouco no estudo do caso de Julian Assange, aprofundem um pouco no estudo. Nós vamos abordar no decorrer do nosso semestre as formas de asilo político, asilo diplomático, asilo territorial, né, e diplomático. Nós vamos falar a respeito disso, tá? Mas já peço que vocês vão lendo, que provavelmente vai ser questão de exame de ordem ou de algum concurso que venha logo a seguir, porque voltou à tônica toda essa história com a prisão de Julian Assange, né? E aí vai vir toda essa discussão sobre asilo político, asilo diplomático, né? Asilo territorial, as imunidades de jurisdição de uma embaixada e assim por diante. Lembrando a vocês que existe um caso também de um cofundador do Wikileaks, cofundador do Wikileaks não, perdão, uma pessoa que auxiliou a informação de vazamento de dados pela Wikileaks, que é o Edward Snowden, que era um funcionário da CIA, né, norte-americana, o Edward Snowden, que vazou informações para o Wikileaks, documentos sigilosos do governo norte-americano, que hoje se encontra asilado territorialmente na Rússia. É um outro caso que vai vir à tona também de novo, agora com a prisão de Julian Assange. Tá? Então busque essas informações, se interem desse assunto, que ele provavelmente vai ser questionado a vocês nos próximos concursos e exame de ordem. Tá? No mais seria isso. Antes de terminar, só fazer um destaque para vocês. Quando nós falamos em asilo, né, de indivíduos, o asilo é uma concessão, uma concessão que um Estado soberano pode garantir a um indivíduo, né, uma permissão que o Estado soberano garante a um indivíduo que ele permaneça protegido em seu território ou em uma embaixada sua, né?
Mas qual indivíduo pode ser protegido? Né? Aqueles indivíduos que estão sendo perseguidos por crimes políticos, certo? E no caso do Julian Assange, quando ele busca o asilo diplomático junto à Embaixada do Equador, ele alega que ele estava sendo perseguido politicamente pelos Estados Unidos, né? Por ter vazado dados do governo. E o Equador, como concedeu dentro da embaixada que estava no território inglês, né, dentro de Londres, o Equador teria um direito de salvo-conduto. O que seria isso? Pegar o Julian Assange de dentro de sua embaixada, já que concedeu asilo. O salvo-conduto seria a livre passagem pelo território inglês, colocar ele dentro de um avião equatoriano e levá-lo para o território do Estado equatoriano. Acontece que a Inglaterra nunca concedeu esse salvo-conduto, porque a Inglaterra entendia que o Julian Assange não era perseguido político, e sim ele estava sendo perseguido por crime comum, crime de estupro e de agressão sexual na Suécia. Então ele nunca concedeu esse salvo-conduto, por isso que ele ficou retido dentro da embaixada equatoriana em Londres, certo? Então tem esses detalhes, tem que se atentar também. Outro ponto que eu destaco para vocês: não confundam asilo com a questão dos refugiados, né? Os refugiados, quando chegam no Estado, eles recebem uma proteção, um acolhimento do Estado, mas eles não são asilados, tá? Eles não são perseguidos políticos. O asilo político é uma figura diferenciada da benesse que os refugiados podem receber no direito internacional público também. Ok? No mais seria isso, já estendemos demais para esse vídeo. Um abraço a todos e até mais.